dia! Estamos no ar com mais um programa Conhecendo o Seu Direito, um programa de utilidade pública que tem o objetivo de levar informações importantes até você. E o nosso assunto de hoje é sobre a mulher, os direitos da mulher no quesito saúde. Como ficar bonita em tempos de crise? Esse é o nosso assunto de hoje. É muito importante a mulher se cuidar, ter uma autoestima legal. E para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial. Estamos falando de uma das maiores dermatologistas do estado de Roraima, doutora Ana Paula Witt, ela que é diretora da Clínica Derma Roraima. E nós iremos conversar sobre um assunto muito importante, desvendando os códigos para o rejuvenescimento facial e também como a mulher fica bela nesses momentos de crise sem gastar muito. Você poderá acompanhar este programa também pelo YouTube, a qualquer hora do dia ou da noite, através do meu canal, Dolane Patrícia RR. Você poderá também estar nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Fique ligado na entrevista de hoje, porque é muitas informações importantíssimas para você. Doutora Ana Paula Witt está chegando de um congresso com novidades importantes que você precisa conhecer. Irá aprender cada uma delas na nossa entrevista de hoje. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, sempre com informações importantíssimas para você. Você não pode perder o nosso programa a cada terça e quinta às 7 da manhã aqui na TV Cidade. Sempre tem informações ótimas que você não pode perder. E nós iremos conversar hoje com uma das maiores dermatologistas do estado de Roraima. Estamos falando da doutora Ana Paula Witt, ela que é diretora da Clínica Derma Roraima e tem atendido uma quantidade fantástica de pessoas, muito conceituada. Todas as pessoas querem um atendimento com ela e você tem a oportunidade hoje de tirar suas dúvidas e de saber como ficar linda em tempos de crise sem gastar muito. Bom dia, doutora Ana Paula. Obrigada, doutora Dolane, minha amiga, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo levar um pouquinho da minha especialidade na casa de cada um de vocês. Muito bom ter a doutora conosco aqui nesta manhã. E eu queria começar perguntando exatamente o tema do nosso programa de hoje. Como a mulher pode conseguir ficar linda em tempos de crise sem gastar muito, uma vez que não é barato. Questões de beleza da mulher. A mulher precisa se valorizar, a mulher precisa estar bem em todas as ocasiões. Como isso é possível com pouco dinheiro? Bom, isso de verdade é uma mágica, não? É. Mas se pode. Realmente o Brasil já passou por várias crises e dentro de todas as crises se superou, como essa, se Deus quiser, vamos superar também. Mas nunca houve uma crise onde tinha junto a crise de identidade da mulher, porque hoje em dia se cobra muito, né, da mulher a beleza, tem que estar especial, tem que estar com os cabelos longos, brilhantes, a pele perfeita, os olhos perfeitos, os cílios perfeitos, o corpo perfeito. Então é difícil, né, fazer tudo isso de uma maneira que não se gaste muito em tempo de crise. Nas outras crises não se falava tanto da beleza da mulher. Hoje, com a independência da mulher e a atuante presença da mulher no mercado brasileiro de trabalho, exige da gente realmente uma posição atuante, fresca e não perder a feminilidade dentro do nosso meio de trabalho. E eu queria que você falasse também sobre essa questão de desvendar o código para o rejuvenescimento facial. Essa questão da juventude, de manter a juventude, é algo que já vem desde os primórdios. Toda mulher sonha em não envelhecer nunca. Como isso é possível sem gastar muito dinheiro? Realmente, dentro desse congresso que eu fui, que a gente foi dar aula no Harla, na reunião de dermatologia sul-americana agora em São Paulo, e também fui a outros cursos que se chama MD Codes, que é o 8 Point Lifts, para levantar o rosto. E dentro de manter uma pele bonita e jovial,
a gente tem que realmente trabalhar os pontos de flacidez de um rosto e do corpo. Obviamente que primeiro a gente não pode tratar de não engordar, porque a gordura pesa e dá uma flacidez na pele e começa a ter os pontos de caimento, né, de prega, a ponta do nariz cai, a parte mandibular cai, o zigomático cai, a pálpebra cai, as bolsas caem, tudo cai, né? Então, para a gente recuperar isso, a gente tem que primeiro tratar de não engordar muito. Realmente a parte de dieta é fundamental, né, Dolane? Alimentação é fundamental. Alimentação, que se fala hoje de uma dieta funcional. O que é isso? É uma dieta que faz bem e que tem um resultado, não é só comer por prazer. E a gente nota que no Brasil, principalmente no norte, que tem comidas maravilhosas, principalmente o estado de Roraima, que é famoso, já saiu até no Fantásticos pelos excelentes restaurantes, cozinha limpa, comida boa. O pessoal gosta muito de comer muita carne, muita gordura e beber muito, então isso daí deprecia a saúde, né? A gente tem que tratar de comer menos, mais saladas, mais leve, sem tanta lactose, que já se comprovou que o leite e seus derivados não faz bem à saúde do adulto e principalmente da mulher, porque começa a dar colites. E também a parte de muita carne, que tem muita toxina e muito glúten. A gente tem que optar realmente por uma dieta com mais saladas, frutas, carnes, principalmente o peixe, que é a coisa mais maravilhosa que tem aqui nesse estado. E aí já a saúde vai mudando e a pele vai mudando. E a gordura não se desplaça, não escorrega, como eu disse, pelo rosto e começa a fazer aquele rosto velhinho. Então, isso é a primeira atitude a se tomar. E a segunda, usar cremes que não sejam tão caros, que tem uma infinidade deles no mercado. Por exemplo, tem uma rede, que eu não posso fazer propaganda, de farmácia que tem a sua própria rede de cremes. E são baratos, sai R$35, R$40. Então você tem que usar esses protetores solares, esses hidratantes com ureia, esses hidratantes com ácido hialurônico, ou aquela água termal com ácido hialurônico, que não sai caro, sabe, Dolane? Além de ter essa disciplina de sempre usar o seu creminho hidratante de manhã e de noite, juntamente com o seu protetor solar, que pode ter um protetor solar de filtro proteção solar 50 ou mais, sempre 50, mas tem que usar de manhã e na hora do almoço. E isso vai protegendo sua pele das manchas e do envelhecimento, do fotoenvelhecimento. Além disso, temos os 8 Point Lifts, que a gente não precisa necessariamente fazer com ácido hialurônico, que é um produto caro. A gente pode fazer com vitaminas, com o próprio plasma da pessoa, enfim, com o laser, que são alguns tips que vai levantando e fazendo com que a flacidez do rosto vá embora. A sua clínica é a única clínica que trabalha com laser no estado, não é verdade? É por enquanto, sim. E quais as vantagens que o laser traz para a questão da pele feminina? A dermatologia, quando eu fiz dermatologia, não se falava muito de parte de beleza. Eu entrei para fazer dermatologia quando a gente falava só de fungos, bactérias, piodermites, eczemas, dermatites, enfim, doenças de pele, né? Depois, nos anos 80, começou a se falar muito da liberação feminina e da mulher no mercado de trabalho. Começa a se falar de um mercado, obviamente, que o mundo de mercado é esperto, né? Então, ele busca aonde ele pode vender. Lamentavelmente, é assim. Então, eles observaram que essa fatia do mercado, que é a feminina, que queria sair no mercado de trabalho e necessitava sempre mostrar uma jovialidade, porque a mulher é mãe, é amante, é profissional, é tantas coisas, que ela tem que estar fresca, ela tem que estar suave no seu ambiente de trabalho. Ninguém quer saber se ela tem 4 filhos, se ela tem um marido que não ajuda na economia doméstica, se ela tem que sustentar pai e mãe e tudo isso. Ninguém quer saber. Ela tem que vir para o trabalho linda e maravilhosa, não é assim? Então, começou sorrindo, sempre sorrindo. Então começou realmente essa busca do mercado cosmético e isso realmente tem dado muito resultado.
Nós iremos continuar conversando com a doutora Ana Paula Witt sobre questões relacionadas à beleza da mulher, a importância da mulher se valorizar nesse momento que nós estamos vivendo. E nós iremos falar também sobre como você ficar linda em tempos de crise sem gastar muito. Falaremos ainda sobre a questão de desvendar os códigos para o rejuvenescimento facial, um congresso em São Paulo, o último congresso realizado pela doutora Ana Paula Witt. No próximo bloco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Estamos falando sobre questões relacionadas à mulher. Estamos vivendo em uma época onde a violência contra a mulher tem sido muito frequente, a desvalorização da mulher está sendo muito comum e é por isso que estamos aqui para falar sobre a valorização da mulher, que a mulher precisa estar sempre bonita, como conseguir fazer isso com pouco dinheiro em tempos de crise. Para falar sobre a saúde da pele, a beleza da mulher, nós estamos conversando com a doutora Ana Paula Witt, ela que é uma das maiores dermatologistas do estado de Roraima e é diretora da clínica Derma Roraima. Estamos conversando sobre questões relacionadas à mulher e como ela ficar bonita sem gastar muito. Quais os alimentos que ajudam na pele e que não custam muito caro? Bom, realmente a alimentação para uma pele bonita deve estar muito rica em dimetilaminoetanol, que é uma siglinha que chama DMAI. A gente tem que começar a aprender a ler nos rótulos da farmácia, a gente começar a ler o que tem. O que a gente está comprando. Traz, né? Então, é bom ter ácido retinóico, ácido glicólico, arbutin, tilglicólico, mandélico, todos esses ácidos que vêm das frutas. Então, os alfa-hidroxiácidos vêm das frutas e foram eles que revolucionaram o mercado da pele bonita, porque começou a polir a pele e fechar os poros, tirar as manchinhas, as linhas, e isso revolucionou. Alguns dermatologistas norte-americanos têm linhas inteiras lançadas com esse produto, que foi realmente uma revolução. E ele se encontra mais que tudo em peixe, ovos de peixe, que chama o famoso caviar, né? E melão. Melão? O melão é uma fruta fantástica para a pele. Todas essas frutas com muita água, todas as frutas são extraordinárias. Então, uma mulher que quer ter uma pele bonita não pode deixar de consumir frutas, principalmente o melão, a melancia, o abacaxi, né? A pera, a maçã, nós temos cremes de cada uma dessas frutas. Cada dia eles desvendam mais. E também dentro dos ácidos, dentro dessa fruta, também temos as células mãe, que agora já não só tem as células mãe que tem no sangue da gente, mas também tem as células mãe das frutas, que estão sendo saídas no mercado de várias cosméticas internacionais e brasileiras. E a importância, tem alguma relação do exercício com a pele? Sim, porque a mulher, como tem que ser muito disciplinada, eu, por exemplo, vivi isso na carne própria. Como eu tive que trabalhar muito, chegando agora em Roraima para montar a clínica, não tive muito tempo de fazer exercício. Isso se reflete no nosso aumento de peso, retenção líquida e tudo isso. Então, a gente tem que tratar realmente. É muito vantajoso para a mulher diminuir sua carga horária. A gente não pode trabalhar como os homens no sentido de que temos que ter um horário de esparcimento, que é caminhar ou fazer um exercício físico, para que a gente libere endorfinas,
e a gente esteja mais contente. Tudo é um contexto. Eu sempre peço para minhas pacientes, quando eu consulto elas, eu coloco elas de frente para o espelho. A gente faz uma análise do envelhecimento genético, o fotoenvelhecimento, porque o sol envelhece muitíssimo e nós estamos num estado que tem uma das maiores incidências de UVA e UVB, estamos a 330 quilômetros da linha do Equador. Então, eu explico para elas o envelhecimento genético, o fotoenvelhecimento e o envelhecimento oxidativo de uma vida estressante. O estresse faz parte da mulher agora, porque ela tem que ser polifacética, ela tem que ser mãe, ela tem que ser tudo isso que a gente falou. E tem que sair no mercado. E, além disso, a gente tem que driblar os ciúmes dos cavalheiros, porque eles têm ciúmes, que a gente sai no mercado e brigamos por um posto de trabalho onde somos muito competentes no que fazemos, porque a gente, quando faz as coisas, a gente faz com dedicação, com amor. Então eles ficam ciumentos, principalmente o homem apaixonado, né, que vê sua esposa ou sua mulher com o tempo tomado e tem menos tempo para dedicar ao seu casal, ao seu parceiro ou a sua parceira. Então, realmente, é importante a gente ter esse entendimento e saber driblar isso e fazer com que eles não fiquem com ciúmes, dar atenção para eles. E, ao mesmo tempo, você tem que estar sempre apta para estar no mercado de trabalho bonita. Muito bom. Fala um pouco sobre as novidades que você viu no Congresso em São Paulo na questão rejuvenescimento facial. Na última reunião de dermatologia sul-americana, a gente fala muito sobre lasers. O Botox já é uma coisa que está bem difundida, a gente sabe muito, eu faço muitíssimo Botox. E levantar os 8 pontos, se você me permitir, eu vou mostrar. Então, nesse livro aqui, que é de um laboratório americano, um dos primeiros a falar sobre levantamento de rosto, a gente tem esse doutor, que é um doutor muito famoso no Brasil e no mundo. Ele tem consultório dermatológico, ele é um cirurgião plástico, mas atende só levantamento de rosto. Então ele tem consultório em Hong Kong, ele tem consultório em Dubai, ele tem consultório em Paris, ele tem consultório em Los Angeles. O cara é fera muito. E ele é daqui do Brasil e poucos sabem dele. Então ele deu um treinamento a alguns dermatologistas e cirurgiões plásticos escolhidos para que divulgasse a sua técnica. Então ele fala muito dos 8 pontos lift, que a gente tem que levantar o rosto, ou com ácido hialurônico, ou com vitaminas, ou com plasma, ou com laser, ou com os fios, que agora está na moda, de policarbonato, que é o silhuete. Então a gente tem todo um sistema de trabalho. Claro, isso tem um custo, isso não é uma beleza de crise. Isso já não é verdade. Mas dá para fazer com a hemoterapia, por exemplo. Tá? Dá para fazer de uma outra maneira. Ou não precisa usar esses produtos que são tão caros. Mas é importante que a mulher esteja atenta no espelho e vendo a sua flacidez.